Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live promovida pelo Curso e Colégio Objetivo, sempre trazendo para você aqui um tema da atualidade, um assunto que tem tudo a ver com os nossos dias. E quem está prestando vestibular ou já se prepara para o próximo, já sabe, não tem escapatória. Tem que fazer as leituras dos livros. Além do conteúdo exigido pela quantidade de disciplinas, tem ainda a lista dos livros obrigatórios. E aí vem a grande preocupação. Por onde começar? Que obras devo ler? Que autores eu devo ler primeiro? Será que existe uma ordem específica que pode ajudar a sedimentar os conhecimentos adquiridos com os livros? Não tem muito segredo, não. Tem que sentar e ler. Mas existem saídas, estratégias de leituras que facilitam o aprendizado. E assim será possível dominar o conteúdo. É esse o nosso tema da live de hoje. Tudo sobre as obras literárias, dicas para você gabaritar. Para falar sobre isso, a nossa especialista de hoje é a Lu Cunha, mais conhecida como professora Lu Querida, que dá aula no Curso e Colégio Objetivo. Lu, tudo bem? Eu estou bem, Malu, e você? Como é que você está? Tudo bem, Lu. Sempre eu fico feliz. Quando fala que é live com a Lu, eu já começo a ficar feliz, porque eu sei que a gente vai falar de literatura, falar de livros, e é a paixão da minha vida, e com certeza é a sua, né, Lu? Com certeza, estou esperando você publicar o seu livro para eu poder dar aula sobre ele. Olha! Pelo amor de Deus, que responsabilidade. Então, vou começar a escrever direitinho, né? E para escrever, tem que ler bastante, né, Lu? Esse segredo não tem escapatória, né? Quanto mais você lê, melhor você escreve, não é isso, Lu? Com certeza, mas eu vou te falar uma coisa antes de responder a isso. Você já escreve muito bem, sem querer puxar saco. Que bonitinho. Eu me sinto muito feliz. Mas quando eu fico sem ler, a escrita sai mais difícil. Então, assim, uma recomendação que eu faço e ler livros, né? Porque às vezes você pode ler outras coisas e tal, mas o livro, eu não sei o que ele faz com a gente, mas assim, o vocabulário, a capacidade de entendimento, tudo, eu funciono melhor quando eu leio livros. Então, vai aqui o meu testemunho da vida cotidiana mesmo, né, Lu? Ler é fundamental. Agora, no caso do vestibulando, do candidato aos vestibulares, ele tem que criar esse hábito logo no início, né? Porque não adianta chegar na última hora e querer ler tudo, né, Lu? Eu acho que é disso que a gente vai falar hoje. É isso. Não, Malu, eu costumo dizer o seguinte: quanto mais você ler, melhor você lerá. Quanto mais você escrever, melhor você escreverá. É uma questão de treino mesmo, né? Constante. É verdade. Agora, Lu, quem enfrenta os vestibulares da FUVEST e da Unicamp sempre precisa dar uma atenção especial às obras de leitura obrigatória, né? Nós estamos falando aí de variados gêneros literários que podem ser cobrados, tanto na primeira fase quanto na segunda fase dos exames. Para o vestibular da FUVEST 2022, já estamos falando disso, a FUVEST cobra 9 obras e a Unicamp 10. Pelo menos é o que está previsto, se não houver nenhuma mudança, né, Lu? Agora eu quero saber como o vestibulando pode se organizar para dar conta de ler todas essas obras, Lu. Então, Malu, a gente está principiando o ano letivo, praticamente. É comum as escolas apresentarem os períodos literários em ordem cronológica. Então, acredito que, por exemplo, vamos supor alguém que vai prestar Unicamp. Uma das obras de leitura obrigatória, na verdade, não são todos sonetos, mas é uma seleção de sonetos que a Unicamp fez, do Camões. E Camões está lá no Renascimento. Então, assim, é interessante que o candidato conhecer o modelo. Isso não é essencial para fazer a prova, mas facilita o entendimento.
Então, eu sempre recomendo que eles leiam as obras na ordem cronológica delas. Né? Então, a obra do Renascimento viria primeiro, depois, vamos pensar que um candidato que vai prestar FUVEST e Unicamp. Aí o cara da FUVEST vai ter Gregório de Matos. Então, vamos para o Gregório de Matos. Né? Depois você tem... aí você chega no lismo, seguindo realmente a ordem dos livros nos movimentos literários. Eu acho que isso que é mais fácil. E outra coisa, as listas elas são distribuídas em, no caso da Unicamp, inclusive, tem a peça teatral, que é o Marinheiro, do Fernando Pessoa. Mas, normalmente, o que você tem nas listas? Você tem poesia, você tem romance, conto e teatro. Né? O que a gente tem para talvez facilite o candidato ler da seguinte maneira. Então, primeiro ele pega uma obra mais difícil, né? Um romance que é mais longo, depois do romance vai ler o conto, que o conto é curtinho, então, basicamente, o candidato acha que, nossa, eu já li 2 livros, né? Ele lê um maior e um menor. Daí, no teatro, por exemplo, do Fernando Pessoa, que é difícil. O Marinheiro é uma peça difícil, Malu, é muito difícil, eu considero. Então, ele alternando, assim, um romance, um conto, um teatro, poesia. A poesia, Malu, é obra de verso. Vou pegar aqui o meu mensagem, peraí. Aí, por exemplo, você tem para a FUVEST desse ano, a gente tem o livro Mensagem do Fernando Pessoa. Né? Então, assim, não há necessidade de fazer uma leitura fluvial. O que eu quero dizer com leitura fluvial? Tem o primeiro, o segundo, tem que ler o terceiro. Não, eu posso ler um poema hoje. Amanhã eu leio de novo esse. E aí eu vou ler um livro de poesias em doses homeopáticas. Então eu faço assim. Ao mesmo tempo que eu estou lendo, por exemplo, as poesias do Fernando Pessoa, eu estou lendo um romance. Então, por exemplo, eu posso ler, vamos supor, o Quincas Borba, do Machado de Assis. Então, eu estou lendo o Quincas Borba hoje à noite. Parei de estudar, vou descansar. Antes de dormir, um poeminha do Fernando Pessoa, um poema do Carlos de Andrade. Né? Ele vai estar lendo, inclusive, os livros em versos, ao longo do ano, ele não vai estar percebendo o tempo que ele ocupa lendo esses livros de poesia. E mais uma coisa, Malu, e você sabe muito bem disso, não é? Quando a gente lê o primeiro contato com o texto, ele não é total. Aliás, eu acho que, dependendo do livro, não é total nunca. Não é? A gente pode ler Machado de Assis 500 vezes e as 500 vezes vão parecer primeiro. Mas poesia, eu acho assim, lê poema hoje, amanhã lê de novo o mesmo poema, porque mesmo que você não perceba, o poema, você leu e ele fica dentro da sua cabeça. Não é? Então, quando você lê a segunda vez, fica mais tranquilo. Ou até, me veio aqui, a hora que você falava, ler em voz alta também, né, Lu? Para sedimentar, acho que é bom isso também, não é? Eu acho bom. Eu faço alguma restrição, por exemplo, para esses audiobooks. Ah, sim. Não é? Porque uma coisa é você ler em voz alta e você se ouvir. Mas ouvindo o outro é bom. Não vou dizer que não é desprezível. Legal, você está no ônibus, mas tem que ler o livro. Não, Lu, eu me refiro assim, por exemplo, quando você vai falar de um soneto, né? Por mais que ele não seja compreensível na primeira leitura, e aí você começa a falar, você mesmo dizer, porque aí você vai interiorizando. Não sei se funciona, eu estou chutando aí. Não, vai sim, vai interiorizando, vai. Alguns alunos perguntam assim para mim, eu não sei estudar humanas, como é que eu estudo humanas? Eu digo para eles fazerem o seguinte, pega o teu irmão mais novo, dá aula para ele. Que bom! Explicando para ele. Porque aí ele vai ouvindo. Lu, que dica fantástica isso. E você vai aprendendo e vai ensinando já o mais novinho.
você sabe que outro dia eu fiz isso. Porque quando você... Outro dia, aqui que eu li um livro muito pequenininho do Flaubert, acho que como é que é o nome? Mas é lindo, um pequenininho, e a capa dele era cor-de-rosinha. Aí eu li mostrei para uma criança de 8 anos, eu mostrei, falei, olha o que eu estou lendo. Aí ela falou, nossa, é cor-de-rosa, então, quer dizer, já agradei de alguma forma, né? Aí, tudo bem. E daí ela falou, do que fala o livro? Aí, assim, na hora, me deu um insight, assim, e sem querer saiu, né? Por quê? Porque aquilo vai sedimentando, e quando você tem que falar para o outro, né, explicar do que trata o livro, fazer aquela resenha e tudo mais, você acaba sedimentando o conhecimento, porque acho que diante desses livros, né, Lu, eu acho que assim, a gente está falando com um candidato que, né, você tem uma quantidade muito grande e tudo mais, mas o conhecimento, nesse caso, ele tem, não é uma leitura que tudo bem passa, né? Porque quantos livros a gente não lê e depois ele passa? Não são todos que a gente consegue fixar tudo, mas no caso do vestibulando, ele precisa fixar, sedimentar o conhecimento, né, Lu? Ele precisa ler, entender e memorizar algumas coisas, né? Não memorizar, que eu digo assim, detalhes de enredo. Não. Olha, às vezes até tem uma perguntinha com um detalhe daquelas casas, mas isso é muito raro. Então, o ideal realmente é que ele saiba, ele vai ter que saber o enredo, vai ter que saber do que se trata, mas principalmente analisar. Ô, Lu, e aquela... É uma pergunta até recorrente, mas eu acho que é sempre bom lembrar quando a gente trata disso. Aquela questão de pegar o resumo das obras e tal, isso funciona? Resolve? Vale? Se deve ou não? Depende de quem produziu. Por exemplo, a gente no Objetivo, nós temos essa coleção, não é? Em que a gente faz, a gente coloca lá a biografia do autor, porque tem que coisa, biografia de autor não cai em vestibular. Tá? A gente coloca assim só para o cidadão saber quem foi Machado de Assis, Fernando Pessoa, Drummond, né? A biografia é uma coisa que não precisa se deter estudando. Não faça isso. Tá. Aí depois a gente coloca o movimento literário, né, onde o autor tradicionalmente é enquadrado. Depois vem o resuminho da obra, se for um romance. E depois vem a parte mais importante, Malu, a análise. A análise é a parte mais importante. O que o vestibular quer saber é se você... Oi, caiu. Oi, caiu. Acho que a gente teve um problema aí de comunicação, deve ter caído o celular. A hora que ela foi mexer no livro, eu acho que foi isso, mas daqui a pouco ela vai. E uma das questões que eu queria aproveitar enquanto a Lúcia se acerta ali, uma das lives que nós fizemos com a Lu foi do Bernardo Carvalho, e aí a Lu cantou uma bola. Lu, eu estava aproveitando enquanto você entrava aqui. Você está me ouvindo bem? Eu caí literalmente, caiu o celular no chão. Lu, isso é a vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues, né? Ô Lu, e eu estava contando aqui, né, e aproveitar o tempo, porque era um dos assuntos que eu queria falar. Você conseguiu antecipar algo que caiu no vestibular, né, Lu? Queria que você contasse esse feito aí. Quando você me mandou, eu fiquei muito feliz de ver, quer dizer, o quanto os professores do Objetivo são antenados, né, Lu? E conseguem aí, eu acho que talvez pela própria experiência, né, conseguir imaginar o que poderia cair. Eu queria que você contasse para quem está nos assistindo aí. Malu, eu tenho décadas no Objetivo já. Eu sei que não parece, mas eu tenho décadas. Imagina, um bebê, imagina. Nós duas.
Sim. E aí, Malu, a gente sabe o que o vestibular vai pedir, não é porque a gente tem bolinha de cristal, não é nada disso. É porque, sabe, nessas mais de 3 décadas que eu trabalho com vestibular, a gente está acostumado com que os vestibulares pedem, embora muitas vezes as bancas examinadoras mudem, né? Mas a gente sabe mais ou menos. Então, o que eu estava te falando antes do meu celular cair, que a parte mais importante não vou nem pegar de novo para não cair o celular, mas a parte mais importante para o candidato é ler análises. Então, para completar o raciocínio, você falou assim, resuminho, vale a pena. Vale a pena, dependendo de quem faz o resumo. Então, tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que não sabe. Eu vou citar um exemplo, tá? O cara quer aparecer nas redes sociais, então ele resolve, vestibular da Ibope, ele resolve ler o livro, faz uma análise do jeito dele, faz uma palhaçada em cima do livro, lê errado, né? E isso passa a ser verdade para quem está assistindo, né? O inocente do vestibulando vai achar que é verdade aquilo que o cara está fazendo. Então tem que tomar cuidado. Literatura é para a gente se diverte com literatura, sim, mas é sério, é sério. Não é patetada, embora algumas vezes a gente dê risada. Então, assim, cuidado com o que você assiste nas redes sociais, cuidado com quem escreve os resumos, tem que ser o grupo, tem que ser um professor, tem que ser alguém realmente que saiba do que ele está falando, do que ele está escrevendo. E, principalmente, mesmo lendo resumos, lendo as análises, tentar ler as obras na íntegra. Não deixa, sabe, nós estamos em fevereiro, não é? Então, até o vestibular da FUVEST, a gente espera que volte ao normal e seja em novembro, da Unicamp também, dá tempo de ler as obras. Dá tempo. Dá todas. É só ele se organizar. Como é que ele se organiza, Malu? É muito comum o pessoal fazer assim, faz um roteirinho de estudos, aí coloca lá, segunda-feira eu estudo física, química, biologia. Terça, inglês, geografia, história. Quarta, gramática, literatura. Tem que colocar uma matéria a mais. Livros. Livros é uma matéria a mais. Tá? Então, tem que estudar. Tem que ler, saber o que está lendo, tem que estudar os livros. E quando a gente estuda muito, não é? Que é o caso meu, é o caso dos meus colegas, professores que trabalham junto comigo, no Objetivo, a gente tem uma equipe de extremo conhecimento, né? Literário, não só literário, mas de todas as áreas, a gente consegue prever mais ou menos o que vai acontecer. Por quê? Porque a gente estuda o livro. A gente sabe o que é mais importante e conhece o vestibular. Às vezes a gente dá sorte, né, Malu? Dando 9 noites, eu não posso negar que eu dei sorte. Né? Se bem que, modéstia à parte, quase todo ano eu falo um negócio e cai na prova. Isso, para mim, é muito prazeroso. Não vou dizer que não. Né? Mas o que eu falei do 9 noites com você, naquela live, que foi... Quando foi, Malu? Em abril, maio? Sei, eu acho que depois, sim. Né? Eu acho que ele estava no inverno. Eu não sei, eu lembro de que estava uma noite fria. Então, dentre as coisas que eu falei é que o narrador, investigador, jornalista, ele faz uma viagem até os Estados Unidos para buscar mais informações para tentar desvendar o que aconteceu com o Bill Quane, que fez o Bill Quane se matar. E quando ele vai no avião, e no avião eles distribuem um jornal, o New York Times, no dia 19 de fevereiro de 2002, e naquele jornal vinha escrito que o governo americano ele estava disseminando as fake news, né? Para quê? Para tentar um combate ao terrorismo. Então, do que tratava, né, em termos históricos, que foi o que a FUVEST pediu, ela colocou exatamente aquela passagem, né, em que o narrador investigador ele diz, né, que ele não tinha visto Nova York sem as Torres Gêmeas. E a FUVEST estava perguntando, né, qual era o fato histórico. O atentado terrorista, 11 de setembro. Né? Perguntava também quem era o narrador. Tem 2 narradores no livro. Né? Então, dava para saber que era o narrador, investigador, jornalista. O Manuel Perna não foi para os Estados Unidos, aliás. Né? Quem foi o narrador, o investigador jornalista. E a outra pergunta era o que ele tinha ido fazer lá. Né? Ele foi buscar mais informações sobre
possíveis causas que levariam Bill Pen ao suicídio. No caso, ele estava indo atrás do filho de um fotógrafo que teria tido um romance com Bill Pen, e aí vai. Mas aquela questão da FUVEST, pelo que nós conversamos na live, né? Porque se você também não me pergunta as coisas, eu às vezes não falaria, né? A questão você responderia, se não 100% da questão, 75% da questão daria para responder, com certeza. Isso deixa a gente muito feliz, né? E também, né, Lu, eu acho que, assim, no caso de 9 Noites, né, você se referia como que não é uma leitura muito fácil e tudo mais, mas tem que se envolver, né, Lu, tem que ler, mesmo que, assim, uma primeira leitura, você não saiba tudo, volta, relê, né, porque, assim, eu acho que é treino, né, e como a gente está falando com muita antecedência e tudo mais, eu acho que, se ele tiver tempo, né, aproveitar o tempo, porque aí chega na hora, não leu, né? Aí não tem muita saída, né, Lu? Bom, aí se não leu, chegou na hora, vai ter que recorrer a resuminhos mesmo. O importante é saber selecionar, né? Quem foi, dá uma olhadinha. O pessoal que escreve resuminhos tem lá o nome do autor, então vai lá, por exemplo, vai no currículo Lattes do cidadão e vê se ele fez uma faculdade, se ele é estudioso da área, né? Não vai pegar qualquer um aí, porque vai aprender errado. O que é pior. Ô, Lu, agora como que vocês, no Objetivo, vocês fazem a tarefa de preparar os alunos para essas obras de leitura obrigatória? Como é que vocês destrincham isso para o aluno? Malu, a gente tem, por exemplo, durante a aula, não é? Cada aula tem 50 minutos. Então, durante a aula, a gente já tem um módulo que vai falar sobre o autor e sobre o livro. Às vezes tem até mais do que um módulo, né? Dependendo da importância do livro, do tamanho do livro também, às vezes tem mais de um módulo. Então, já na sala de aula, no curso regular, eles têm acesso às informações sobre as obras e sobre toda a literatura, porque a gente tem que pensar em outros vestibulares também. Né? Nós temos outros vestibulares aqui em São Paulo, no Brasil todo, que tem um programa. Né? Aliás, o aluno ele deve fazer o seguinte: a primeira coisa que ele tem que fazer é pegar o manual do vestibular, da universidade, e olhar qual é o programa deles. Então, existem faculdades que não pedem, por exemplo, literatura portuguesa. Né? A maioria pede, mas tem algumas que não pedem. Então, olha o programa, né? E vai se pautar naquele programa do vestibular da universidade, que ele tem, em primeiro lugar, como preferência. Bom, então, assim, tem que focar muito. Então, por exemplo, eu quero FUVEST, eu quero entrar na USP. Né? Uhum. Então, vá pegar as obras de leitura obrigatória da FUVEST. Tá? Não, eu quero Unicamp. Então, primeiro, estudos da Unicamp, depois estudos da FUVEST, depois, assim, sucessivamente, as que são menos interesse de aprovação do candidato. E, no Objetivo, nós temos toda uma preocupação muito grande com os livros, que a gente sabe a dificuldade que é a leitura no nosso país, e, inclusive, com relação às obras, né, de acesso às obras, de comprar o livro, porque o livro não é uma coisa barata. Existem alguns livros que estão em domínio público, então, por exemplo, no site do Objetivo, a gente disponibiliza esses livros que estão em domínio público. No caso, por exemplo, do Quincas Borba, né? As poesias do Camões, né? Agora, existem que estão em domínio público, não tem o que fazer, né? Aliás, tem sim. A gente pode dar aula falando muito sobre o livro. Então, nós temos aulas especiais sobre as obras de leitura obrigatória. São aulas, Malu, que eu costumo dizer o seguinte: eu tenho horário para entrar na sala, mas eu não tenho horário para acabar. Eu acabo por achar que eu falei tudo que eu achava importante mesmo. Acho que os alunos que falam, né, que o recorde da minha aula foram 7 horas com o Guimarães Rosa. Ai, Lu, não acredito. Assim, e como é que é? Então, você pega um autor, mas assim, mas fala de uma obra só, Lu? Uma obra só. Uma aula de obra, tanto da FUVEST quanto da Unicamp, eu, particularmente, eu não consigo dar
meia. Mas é aula a aula, não são 3 horas e meia que eu fico... A gente brinca também um pouquinho com eles. Aí quando a gente brinca, vira 4 horas. Não, tô brincando. A gente, evidentemente, eu paro, dou um intervalinho para eles poderem ir ao banheiro, tomar uma água, eu também preciso. Mas, assim, nenhuma aula de obra minha tem menos de uma duração menor que 3 horas e meia. E o meu recorde, segundo os alunos, foram 7 horas. Eu não sei porque eu não contei, porque eu entro ali, começo a falar e esqueço da vida. E isso é interessante, né? São essas aulas especiais. É isso que eu queria dar até meu testemunho, né? Esse ano eu estou tendo o privilégio de ter uma sobrinha que está participando dos vestibulares. E eu estou acompanhando ali, para e passo, tal, e é muito interessante, porque eu estou sempre aqui conversando com os professores do Objetivo e ela prestando vestibular. Então, eu estou vendo a outra ponta, né? É muito, muito interessante. E aí eu estava vendo, assim, essa semana, eu acho que eu fiz uma live falando sobre o 100%, medicina 100%. E eu achei tão interessante, aí os professores estavam explicando isso, né? Quer dizer, você pega algo específico que diz respeito aos vestibulares como um todo e tal, mas assim, a veia vai mais por essa questão que tem a ver com a medicina. E agora, no caso da literatura, também você está mostrando que existe também, vamos dizer, um cuidado especial com a literatura, né, as leituras dos livros dos vestibulares, né, Lu? É uma forma, vamos dizer, você especializa, né? É um estudo especializado daquele tema, não é, Lu? É um estudo minucioso. Não é? A gente, eu e os meus colegas, porque por exemplo, essa aula que eu te falei, que é no mínimo 3 horas e meia, os meus colegas também fazem. Não é um privilégio meu. Eu acho que talvez eu exagere um pouco, mas enquanto eu não acabar de falar o que eu acho que pode cair na prova, eu não paro, continuo. Mas a gente estuda muito, Malu. A gente pega o livro, lê o livro, depois, principalmente para preparar a aula, o material da aula, o material do resuminho, da análise, o folheto que eles recebem durante a aula, porque durante a aula eles recebem um folheto, né, que não é um folheto pequenininho, mas é um folheto, tem o livrinho de resumos, tem a aula, e por trás de tudo isso tem uma grande pesquisa. Uma vez eu entreguei um material de análise, eu não me lembro agora qual foi o livro que eu analisei, mas o pessoal do Objetivo sabe que os alunos também pegam o livro de resumos. A maior análise é exagerada aqui. E aí, uma vez, peguei uma pessoa que pegou uma tese, né? Porque a gente vai esmiuçar tudo o máximo possível para quê? Claro. Para o cidadão acertar a prova, né? A gente tem que fazer claro. isso. E uma pergunta dos gêneros, né? Você falou de romance, você falou de poesia, dos gêneros todos, assim, e pela sua experiência já de tantos anos, aonde que reside a maior dificuldade do aluno? Que gênero literário, Lu? É a poesia. É a poesia, mano. O pessoal não tem o hábito de ler poesia, não consegue entender. Esse ano, por exemplo, tem um livro que é o Alguma Poesia, bom, que é um livro muito mais tranquilo de entendimento do que era o Claro Enigma, né? Que eu até brincava, eu dizia que o Claro Enigma de claro não tinha nada, não é? Mas não tinha nada. Mas a poesia, o pessoal tem dificuldade, Malu. E às vezes a dificuldade é uma bobagem, porque às vezes as pessoas elas acham que você tem que terminar de ler o verso, assim, cada linha da poesia é um verso, certo? Uhum. Só que às vezes os versos, eles se encavalam, quer dizer, a ideia não está no fim do verso, ela continua no verso de baixo. E aí, se você para no final do verso, faz sentido. Então, eu só falo isso a gente chama de enjambemã, né? Enjambemã ou encavalamento. A gente ensina, olha, vê que a ideia está continuando aqui no meio da leitura, né? Porque aí você vai conseguir ter um pouquinho mais de clareza, né? Um pouquinho mais de compreensão. Mas eu acho que
se a gente orientar, eles têm um pouco mais de facilidade, mas poesia é mais difícil. Ô, Lu, vamos pegar o seguinte, então, já que nós vamos centralizar em FUVEST e Unicamp, né? Então, ali você tem os livros todos. Por onde que ele começa? Vamos supor que ele comece a FUVEST. Então, ele começa por Gregório de Matos, você falou? Malu, eu acho que o caminho de começo, então, se a gente pensar na lista da FUVEST, eu acho que Quincas Borba, o primeiro. Tá. Né? Acho que o Quincas Borba pode ser o primeiro. Né? Depois, como eu te falei que tem o livro de poesia, tem alguma poesia e tem uma mensagem, então lembrar que estou lendo Quincas Borba naquela leitura fluvial, capítulo. E por dia, aliás, a cada 2 dias eu vou lendo um poeminha do alguma poesia. E a mesma coisa eu vou fazer com mensagem. Então, o alguma poesia ou mensagem, a gente vai diluindo a leitura ao longo do ano. Tá? Então, o Quincas Borba, eu acho que seria o primeiro. Depois, bom, já falei 3, né, Malu? Tá, já. Depois, acredito que eles possam pegar uma obra que é difícil, mas é muito interessante, que é o livro Angústia, do Graciliano Ramos. O Angústia. Existe um outro livro, que é o Romanceiro da Inconfidência. O Romanceiro da Inconfidência, a Cecília Meirelles, ela vai retomar a Conjuração Mineira em versos, né? Então, uma coisa que é importante também é o aluno observar que as obras, elas não estão perdidas num tempo histórico, elas estão dentro de um tempo histórico. Então, no caso do Romanceiro, embora a Cecília Meirelles tenha escrito o Romanceiro lá no modernismo, não é? Civilização, século XX, portanto, a história gira em torno do século XVIII, que é o arcadismo, na literatura, e a Conjuração Mineira pensando nessa história. Então, acho que é interessante, antes de você ler o Romanceiro da Inconfidência, estudar a história da Conjuração Mineira. Tá? Então, aí depois eu acho que o Romanceiro da Inconfidência seria uma boa pedida. A gente tem um livro que é do Guimarães Rosa, que é aquele nosso amado, né, Malu? Que é o Campo Geral. Né? Aí o Campo Geral viria. Depois, existe um livro novo na lista que eu acho maravilhoso, inclusive o autor conversa muito com o estilo do Guimarães Rosa, que é o Mia Couto. Mia Couto é maravilhoso. Maravilhoso. O livro é sensacional. O livro Terra Sonâmbula é leitura obrigatória para a FUVEST desse ano. Então, eu acharia até interessante. Ler o Campo Geral, vai ler o Terra Sonâmbula. Né? Porque aí você percebe o perfil, a semelhança de perfil dos autores. Né? Nós temos um livro lá que é o 9 Noites, que eu citei, aí poderia vir o 9 Noites. Malu, o que eu pulei? Não, acho que foram todos, né? Eu acho que falou. Falou. Ô, Lu, agora uma coisa, é interessante a gente pegar assim, os autores, né? Esse paralelo que você fez, eu achei interessante, porque já que está naquele assunto, naquele contexto, fica mais fácil entender do que você voltar a período, sabe? Fica muito mais difícil, né? Se você já está naquela, vamos dizer, usando aí uma palavra do sertão, se você já está naquela toada, né? É muito mais fácil, né? Porque, inclusive, você tem as questões interdisciplinares, né? Já caiu, por exemplo, o Guimarães Rosa em questão de biologia, né? Que era agora com a malária. É uma questão sobre malária, na prova de biologia, mas era o Guimarães Rosa que estava lá, né? Então, acho que é importante ir fazendo esses links com história, com geografia, com biologia.
E aí você pega um Guimarães. Também, porque às vezes você pode... Aquilo que a gente conversou uma vez. E, Lu, por exemplo, você pega um Guimarães... Desculpa, o Guimarães... Eu também... É que a gente está tendo problema com o áudio, e aí, assim, eu não sei quando você acaba a fala, quando não. Eu acho que temos um probleminha aí. Então, eu te peço desculpas se eu interfiro aí na sua fala, viu, Lu? Não, tá. Malu, não. O problema é São Pedro. É ele que está interferindo hoje. É verdade. Viu, Lu? Mas eu estava falando assim, do Guimarães Rosa. Por exemplo, eu já vi outro dia uma pessoa adulta e dizendo assim, ele me ligou e disse assim, como eu posso gostar do Guimarães Rosa? Né? Eu estou tentando ler Grande Sertão Veredas, né? No caso ele estava falando de Grande Sertão Veredas. Aí ele falou, mas me ensina a gostar. Aí eu peguei e falei, eu peguei as frases que eu tenho sublinhadas do Grande Sertão Veredas e fui falando para ele. Né? E você vê, um adulto e tal, né? A gente está falando para o aluno, para o candidato do vestibular, né? Que tem que ler. Então, assim, todo mundo tem essa dificuldade, né? Mesmo uma pessoa mais experiente, ela tem dificuldade, mas assim, aí eu fui grifando as palavras. As palavras não, eu grifava as frases, sublinhava as frases e mandava para ele no WhatsApp. Falei, olha assim, como é que você pode desprezar uma frase dessa? Como é que você pode? Aí ele foi tomando gosto e ele terminou de ler o Grande Sertão. É isso mesmo. Você sabe, ô Malu, que o pessoal que é mineiro, nossa, disparado na nossa frente para ler Guimarães Rosa, sabe? Porque é aquela linguagem, o mineirês, aquela coisa gostosa do mineirês, né? Do Guimarães. Acho que ler em volta ajuda muito o Guimarães. Ajuda muito. Você pega o jeitinho, aquela coisinha mineira, jeitinho mineirinho, aquela coisinha, né? Importante, ler em voz alta. Eu acho também. E aí você vai pegando o gosto, você lê o primeiro livro, e às vezes, Lu, eu não sei se acontece isso com os livros da FUVEST, agora estou falando da minha experiência como leitora comum. Às vezes o livro, você pega lá as 20... Agora, por exemplo, eu estou lendo um que, assim, as primeiras 20 páginas foram difíceis. Mas depois que você passa as 20 páginas, aí você não quer largar mais, entendeu? E agora eu não quero acabar o livro, ele fica ali guardado porque já vai terminar, entendeu? E não foi assim no início. Acho que tem que insistir. Né? Existem algumas pessoas que falam assim, por que colocou um livro tão difícil para os alunos lerem? Ué, a gente tem que evoluir. Então, se a gente der só para o candidato uma literatura simples, você não está puxando o cara para o cara evoluir. Eu digo isso para os meus alunos. Se a gente não quisesse evoluir, bastava conta de mais e de menos. Para que multiplicar e dividir? Não é? Então, a literatura é a mesma coisa. Então, tem que ir puxando, não é? Tem que ser mais fácil, óbvio, tem que ter livro mais difícil. Não é tudo fácil, não pode. A vida não é fácil. Para ninguém, né, Lu? Ô, Lu, e aí voltando até aquela questão que a gente falou no início da live, quando você lê, ele te dá repertório, a leitura te dá repertório para você seguir em outras matérias, mesmo na escrita, se você tiver numa prova de redação, né? Eu acho que assim, mesmo essa leitura obrigatória, já que você vai ter que responder para isso, tanto nas questões interdisciplinares, você vai ter a própria prova de literatura e tudo mais, mas, além disso, ela te ajuda também, à medida que se você consegue ler todos os livros, se for o caso, repete um ou outro e tal, e consegue sedimentar, a gente falava no início dessa sedimentação do conhecimento, né? Vindo dos livros, o conhecimento vindo dos livros. Então, à medida que você leva isso, vai com essa preparação, ele resolve vários problemas, não é um só, né? Não é só essa questão de ler os livros obrigatórios dos vestibulares, né, Lu? Mas a gente aprende muito
com a literatura. Quer um exemplo bem bobinho e não deixa de ser leitura, né? Você aprende a por exemplo, uma placa, porque você lê o que a placa disse, né? A placa de trânsito, né? Então, a leitura é importante em tudo. Você consegue fazer um bolo porque você tem uma receita para você seguir. Se você não ler a receita direito, o bolo vai ficar ruim, né? Então, assim, para tudo. Então, você pega, vamos supor, o próprio livro, O Angústia, do Graciliano Ramos, que é um livro em que a gente tem um narrador, que é o Luiz da Silva, né, que ele é totalmente perturbado em termos psicológicos. É um livro que te mostra, assim, puxa, como é fácil uma pessoa perder o equilíbrio psicológico. A mesma coisa no Quincas Borba, que a gente tem o Quincas Borba já era um filósofo maluco, né? Mas o Rubião Enlouquece. A mesma coisa o Will Quain, no Nove Noites, né? Que também teve lá um princípio de loucura. Então, serve até para alertar a gente, né? Você fica de olho, vê, pera lá, aquela pessoa ali tá meio ruim, tô vendo que ela tá desviando. É para tudo, é para a vida inteira a literatura. Eu acho que eu não conseguiria sobreviver sem ler um livro. E reforço, é diferente de você ler um artigo de jornal, é diferente de você ler uma tese, é tudo muito diferente. A leitura, o caminho, né? Eu falo que é a vereda da salvação mesmo, né? O caminho que o livro te leva, você cria horizontes dentro, pontes, horizontes, né? E fica muito mais fácil. A vida fica muito mais fácil com literatura, né, Lu? Sabe por quê? Quando você lê uma tese, você tem lá a tese, a apresentação e a conclusão. Está ali, está pronto. Num livro ficcional, não. Você tem que criar, tem que usar a imaginação. Aliás, isso não faz parte do livro, né? Machado de Assis adora conversar com a gente, né? E a gente responde. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Malu, você deve ter lido. O Brás Cubas zomba da nossa cara, a gente responde para ele. E é doido, porque a gente está falando com um morto que não existe. Lu, você falou de passagem, mas me chamou muita atenção. Eu li e reli alguns desses livros aí, até quando era pequena e tal, mas eu reli depois. É outra leitura, né, Lu? Machado, sobretudo, aí eu me refiro especificamente ao Machado. Malu, o Machado de Assis é um autor para a vida inteira, Machado de Assis. Eu acho que eu já li Memórias Póstumas umas 100, pelo menos umas 12 vezes. E cada vez que eu leio é diferente. Não é a mesma coisa. Não. Mas eu vou arriscar aqui, eu acho que o teu autor preferido é Fernando Pessoa. Tá lá no fundo. Eu vi. Eu tenho vários autores preferidos. O Fernando Pessoa. O que eu li agora na pandemia? O livro do Desassossego, é isso? É lindo. Do Bernardo Soares. É do Bernardo Soares, né? Um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Fantástico, assim, forte, né? Algo fantástico. Bom, Lu, se deixar, nós vamos aqui a noite inteira falando. Eu fiquei muito feliz que durante a pandemia eu li um livro e meio por mês, Lu. Então, fiquei muito feliz e é algo que eu não fazia com essa frequência. Eu lia e tal, mas nessa pandemia ficou frequente. E aí, realmente, fiquei mais feliz e meu mundo não ficou tão triste. A literatura leva a gente por caminhos sublimes. Com certeza, Malu. Eu acho que muita gente
pelo menos a gente vê, né, nas lives todo mundo com uma biblioteca atrás. Então, eu espero que as pessoas, na pandemia, tenham aberto aqueles livros da biblioteca e tenham lido. É verdade, é verdade. Lu, eu quero te agradecer e quero pedir desculpas aos nossos internautas. Aí tivemos um problema com o áudio, né? Eu ficava com dificuldade, dava delay, né, até chegar para você a comunicação e para mim também. Quero pedir desculpas, mas eu acho que para falar de literatura sempre vale a pena, né, Lu? Muito obrigada, até uma próxima e obrigada por se dedicar aqui esse tempinho para passar os seus conhecimentos, os seus esclarecimentos, as suas informações, o seu repertório de literatura. Obrigada, Lu. Obrigada, Malu. Mas, vamos marcar outra, que não esteja chovendo e que a gente consiga ter uma internet legal, porque a minha também hoje não está boa. Eu também peço desculpa aos internautas pelas falhas de tecnologia. Tá bem. Tá, e vamos marcar mais. Beijo, Malu. Muito obrigada. Beijo, viu? tchau. Sempre um prazer. Beijo.